Olá pessoal, nesse vídeo eu vou falar sobre calorimetria. Eu vou discutir trocas de calor sem me preocupar com o mecanismo da troca. Eu vou apenas me preocupar com a quantidade de calor trocada e com o efeito. Então a gente viu no último vídeo a primeira lei da termodinâmica. A gente escreveu ela ΔU, variação de energia interna, igual a calor menos trabalho. Q é o calor fornecido ao sistema e W é o trabalho realizado pelo sistema. Então, daqui para frente, a gente está preocupado em fazer esse balanço aqui, tratar da primeira lei da termodinâmica. Por enquanto, a gente vai considerar sistemas que não estão realizando trabalho. Então, só vou estudar o Q. Depois, vou estudar o trabalho. E mais para frente, vou misturar as duas coisas, fazer esse balanço aqui completo. Então, por enquanto, a gente está interessado no Q, calor fornecido ao corpo. Esse Q ele pode ser positivo ou negativo. Se o Q for positivo, calor fornecido ao corpo foi 10 joules, então o corpo recebeu calor. Se o Q for negativo, calor fornecido ao corpo foi menos 10 joules, significa que o corpo perdeu calor. Então, a gente quer tratar desse valor de Q. Se a gente fizer uma série de experimentos com diferentes corpos ou sistemas, onde a gente fornece calor para o corpo e vê o que acontece, a gente nota o seguinte. Vamos considerar esses experimentos realizados a pressão constante. A gente nota que o calor fornecido ao sistema ele vai ser proporcional. E aí tem duas situações. Ele vai ser proporcional à massa do sistema e à diferença de temperatura atingida. Então, associado a esse calor vai ter uma diferença de temperatura. Isso aqui acontece quando não há mudança de fase, ou seja, não há mudança de sólido para líquido ou de líquido para gás, etc. Ou então, esse calor vai ser proporcional à massa do sistema. E esse segundo caso ocorre durante a mudança de fase. Então vamos discutir inicialmente justamente esse segundo caso. Então, quando a gente está considerando uma mudança de fase, o calor fornecido ao sistema ou trocado pelo sistema durante a mudança de fase, ele é chamado de calor de transformação ou calor de formação. A primeira coisa que a gente vai notar é que durante a mudança de fase, a gente não tem alteração na temperatura. T constante. Ou seja, peguei um pedaço de gelo, eu vou derreter esse gelo, transformar em líquido. Eu vou fornecer calor para o gelo. Vou fornecer calor continuamente. O gelo vai usar esse calor para fundir. Suponho que o gelo já estivesse a 0 graus Celsius. E aí ele vai derretendo, vai surgir água em volta desse gelo. Essa água vai estar a 0 graus Celsius e eu continuo fornecendo calor. Enquanto eu não derreter completamente o gelo, a temperatura da água não vai aumentar de 0 graus Celsius. Então a temperatura da água só vai aumentar após todo o gelo ser derretido. Vamos, aí alguém vai dizer, um dia eu peguei um pedaço de gelo, coloquei dentro de uma panela, coloquei a panela em cima do fogão, liguei o fogo. E aí o gelo começou a derreter, começou a formar água no fundo da panela. Então tinha um pedaço de gelo, tinha água no fundo e essa água começou a aquecer a ponto de entrar em ebulição, por exemplo. Bom, essa segunda situação corresponde ao que a gente chama de situação fora do equilíbrio ou termodinâmica fora do equilíbrio. Tudo que a gente fizer aqui, a gente está fazendo a chamada termodinâmica de equilíbrio ou termodinâmica no equilíbrio. Então, o que significa isso? Eu tenho que pegar aquele pedaço de gelo, colocar na panela e fornecer um infinitésimo de calor para ele.
suponha que ele já estivesse a 0 graus Celsius. Aí eu vou derreter uma pequena porção de água. E essa pequena porção de água vai estar a 0 graus Celsius. Espero todo o sistema ficar no equilíbrio. Aí eu forneço mais um infinitésimo de calor. Aí eu vou derreter mais um pouquinho de água. E esse novo pouquinho de água também vai estar a 0 graus Celsius, vai se juntar com o anterior, que já estava a 0. Espero o sistema entrar em equilíbrio. Vai estar tudo a 0 graus Celsius. Forneço mais um infinitésimo de calor. Consigo derreter mais um pouquinho. E vou fazendo isso, uma sequência de processos de transferências infinitesimais de calor. A gente chama isso de sequência de processos quase estáticos. Eles são feitos bem lentamente. Entre cada transferência de calor, eu espero o sistema entrar em equilíbrio. Isso é termodinâmica de equilíbrio. Se eu fizer isso, aquela porção de água não vai aumentar a temperatura enquanto eu não derreter todo o gelo, porque cada infinitésimo de calor que eu estou fornecendo, eu estou usando para derreter o gelo. Agora, se eu pegar isso e colocar em cima do fogão e ligar a boca do fogão, eu estou transferindo calor muito rapidamente, sem dar tempo do sistema entrar em equilíbrio. Então, pode acontecer da água ferver ainda com gelo na panela. Tá? Então, aqui a gente está na termodinâmica de equilíbrio, processos lentos, quase estáticos, dando tempo para o sistema entrar em equilíbrio. Então, a temperatura é constante. E aí, a segunda coisa que eu noto aqui é que a magnitude desse calor de transformação ele é proporcional à massa. E aí eu vou colocar aqui uma constante de proporcionalidade, que eu vou chamar de L. Esse L é chamado de calor latente. Se for uma fusão, vai ser calor latente de fusão. Se for uma vaporização, calor latente de vaporização. A dimensão do L é dimensão de calor por dimensão de massa. Se eu tiver no sistema internacional, vai ser joule por quilograma. Mas outra unidade usada, bastante usada para calor latente é a caloria por grama. Aqui eu coloquei um módulo, não me preocupei com o sinal. Eu posso ter um sinal positivo ou negativo. Então, por exemplo, para fusão, o calor de transformação de fusão, ele é Q igual a calor latente de fusão vezes a massa. Q é o calor fornecido ao sistema. Se eu quero fundir uma pedra de gelo, eu tenho que fornecer uma quantidade positiva de calor. Então, esse Q é positivo, massa é positiva, LF é positivo. E esse número aqui vai ser maior que zero. Se eu tiver líquido e quero transformar ele em sólido, congelar, eu tenho que retirar calor. Então, o Q tem que ser negativo. E eu retiro a mesma quantidade que eu usei para fundir esse sólido. Então, na solidificação, processo inverso da fusão, o calor de transformação é igual a menos LFM. Vai ser negativo. Na vaporização, ou seja, estou transformando líquido em gás, o calor de transformação é LV, calor latente de vaporização, vezes a massa, maior que zero. Então, esse LV é positivo. Se eu retirar esse calor, eu vou do gás para o líquido. Tenho a condensação. Calor de transformação na condensação é menos LVM. Vai ser menor que zero. Alguns valores aqui bastante úteis são os do calores latente de fusão e de vaporização para água. Por exemplo, calor latente de fusão da água é 80 calorias por grama. Para fundir 1 grama de água,
ou de gelo, transformar em água, eu preciso de 80 calorias. E o calor latente de vaporização, eu quero evaporar 1 grama de água, isso a pressão de 1 atm, isso aqui vale 540 calorias por grama. Agora vamos ver outro caso, que é quando não há mudança de fase. Esse calor é proporcional à massa e à variação da temperatura. Então, o que a gente nota é que, nesse caso, em geral, o calor também depende de como o processo foi feito, se ele foi realizado a pressão constante ou a volume constante. Então, a gente pode escrever assim: calor proporcional à massa e ΔT. E aí eu vou colocar uma constante de proporcionalidade, C, igual. Mas se isso aqui depende se ele foi realizado a pressão constante ou a volume constante, então posso ter duas possibilidades. Aqui a pressão constante. Então, essa constante de proporcionalidade tem um certo valor, vamos chamar de Cp. E se eu estiver a volume constante, essa constante de proporcionalidade tem outro valor, vamos chamar de Cv. Essas aqui são as expressões para o calor sensível. Esses Cp e Cv, eles são chamados de calores específicos. No caso, a pressão constante ou a volume constante. Agora, um dado interessante. Para gases, em geral, esses calores específicos são bem distintos, o Cp e o Cv. Então, Cp é bem diferente de Cv. Agora, para sólidos e líquidos, eles têm valores aproximadamente iguais. A diferença é bem pequena e a gente vai desprezar essa diferença. Então, sólidos e líquidos, eu tenho Cp aproximadamente igual a Cv. E vamos definir isso aqui, portanto, simplesmente como C. Cp e Cv a gente vai chamar de C. Simplesmente calor específico. Então vamos nos concentrar por enquanto em gases e líquidos. A gente vai escrever o calor sensível assim, Q igual a mc ΔT. E aí, mais para frente, quando a gente começar a falar em gases, aí a gente começa a diferenciar entre Cp e Cv. A dimensão desse calor específico, aqui eu estou usando um C minúsculo, tá, pessoal? Isso aqui é dimensão de calor sobre dimensão de massa sobre dimensão de temperatura. Se eu estiver no sistema internacional, vai ser Joule por quilograma por Kelvin. Outra unidade usual, mas aí não sistema internacional, é caloria por grama por graus Celsius. Por exemplo, para água na fase líquida, esse calor específico ele vale 1 caloria por grama. Ou seja, para elevar 1 grama de água em 1 grau Celsius, eu gasto 1 caloria. Em geral, esse C, esse calor específico, ele também varia com a temperatura, mas a variação é completamente desprezível, pelo menos para sólidos e líquidos. E se eu tiver água sólida, gelo, esse C é diferente, é metade. C é 0,5 caloria por grama. Em geral, os problemas envolvendo essas trocas de calor sem mudança de fase, eles são muito simples de resolver. O problema típico é você tem uma mistura de substâncias, elas têm inicialmente
temperaturas diferentes, e aí você quer saber a temperatura final. Então, por exemplo, eu tenho um sistema total que é composto por água a uma dada temperatura inicial, álcool a outra temperatura inicial, e eventualmente vai ter o calorímetro, que é um recipiente onde eu vou colocar essa mistura, e esse recipiente também pode trocar calor com a água e com o álcool, e não troca com o que está em volta dele, isola o sistema do resto. Aí, se eu quiser verificar a temperatura final do sistema, o que eu tenho que fazer é calculo o calor trocado pelo calorímetro, calculo o calor trocado pela água, calculo o calor trocado pelo álcool, eventualmente se tiver mais partes do sistema, e essa soma aqui, soma de todos os calores trocados pelo sistema, que eu vou chamar de Q, tem que ser zero, porque esse sistema está isolado do resto. Cada um desses termos aqui vai ter essa cara aqui, coloco a massa daquela parte do sistema, o calor específico daquela parte e a variação da temperatura. Se todos eles vão para a mesma temperatura final, fica fácil resolver essa equação para TF. Ou se eu souber a temperatura final, quero saber a temperatura inicial, eu resolvo para TI. Então, eu resolvo para a temperatura que eu quiser. Agora, é bem mais sutil quando a gente tem mudanças de fase envolvidas, porque aí eu não sei exatamente qual é o estado final desse sistema. Suponha que o meu sistema seja composto simplesmente por água e gelo. Um exemplo aqui. Eu tenho água a 20 graus Celsius e eu tenho gelo a menos 20 graus Celsius. Fazer esse tipo de conta aqui é mais delicado, porque eu não sei se a configuração final do sistema vai ser só de água, só de gelo, ou alguma mistura de água e gelo a 0 graus Celsius. Porque eu não disse ainda quanta água e quanto gelo eu tenho. Então, dependendo de quanto de massa eu tenho de cada um desses dois componentes, eu posso ter uma situação final diferente. Vamos imaginar justamente que a gente tem esse sistema com água inicialmente a 20 graus Celsius e gelo inicialmente a menos 20 graus Celsius. Eu tenho uma massa MA de água e uma massa MG de gelo. Eu sei o calor específico da água, C, que é igual a 1 caloria por grama, e eu sei o calor específico do gelo, Cg, que é 0,5 calorias por grama. E eu sei também o calor latente de fusão, 80 calorias por grama. A pergunta é, coloco essa quantidade de água líquida, essa quantidade de gelo nessas temperaturas, qual vai ser a temperatura final? Existe mais uma maneira de resolver esse problema. De maneira sistemática, a gente pode fazer assim. Se vocês acharem que tem muita água e pouco gelo, ou seja, todo o gelo deve derreter, então a gente assume que todo gelo derrete. É uma hipótese, né? E aí calcula o calor trocado pelo sistema. O calor total é nulo, sistema água mais gelo, e somo todos os calores aqui, assumindo que todo o gelo derrete. Então, se todo o gelo derreteu, eu vou ter o calor necessário para elevar a temperatura do gelo, de menos 20 até 0 graus Celsius. Então, isso aqui é massa do gelo, calor específico do gelo, que é 0,5, e a variação de temperatura final menos inicial. Então, menos 20 vai dar mais 20. Aí esse gelo vai derreter. Então, tem o calor de transformação mais massa do gelo vezes calor latente de fusão, que é 80. E, se todo o gelo derreteu, ele pode também elevar a temperatura dele, depois que ele está na forma líquida. Vai parar numa temperatura final T. Aqui eu quero encontrar a temperatura final, né? Justamente esse T. Então, mais
massa do gelo, que agora virou água, calor específico da água, que é 1, vezes temperatura final, que é T, desconhecida, menos a inicial, nesse processo de aumentar a temperatura do gelo, era 0. E eu tenho essa água que estava inicialmente em 20 graus Celsius, vai descer até uma temperatura T, que eu estou assumindo que é maior que 0. Então, mais, não houve mudança de fase para essa água, então massa da água, calor específico 1, vezes temperatura final T, menos temperatura inicial 20. Vou resolver essa equação para T. Está aqui o resultado, menos 90 massa do gelo, mais 20 massa da água, dividido por massa do gelo mais massa da água. Aí você vai olhar para o sinal dessa temperatura. Se essa temperatura for maior ou igual a 0, então tá ok, você descobriu qual é a temperatura final. Em particular, se for igual a 0, significa que todo o gelo derreteu, mas aí não tinha, e aí já se atingiu o equilíbrio, não tinha mais calor a ser cedido de modo a aumentar essa temperatura do gelo. E se isso aqui der negativo, significa que a hipótese inicial está errada. Lembra que a gente estava assumindo que esse T não era negativo. Então, se der negativo, tem problema, está errado. Ou seja, nem todo gelo derrete. Então, se você pegar um sinal negativo aqui, o que você pode fazer? Aí, tenta a segunda possibilidade. Você assume que toda a água congela. Então, toda a água congela poderia acontecer numa situação em que eu tenho bem pouca água, algumas gotas de água, eu jogo essas gotas de água num bloco de gelo. Aí toda a água vai congelar. Então, vou fazer a mesma coisa que eu fiz antes, ou análogo. O calor total trocado pelo sistema é nulo. E vamos escrever esse calor total. Então, toda a água vai congelar. Então, eu tenho que descer a temperatura daquela água, sem considerar a mudança de fase, por enquanto. Então, massa de água, vezes calor específico, que é 1, temperatura final, 0, menos temperatura inicial, que era 20 graus Celsius. Agora, essa porção de água vai congelar. Então, tem o calor de transformação. Para ela congelar, ela está perdendo calor. Então, menos calor latente de fusão vezes a massa. Esse calor latente de fusão é 80 e a massa Ma. E agora, eventualmente, essa água congelada, que virou gelo, ela também pode descer a temperatura dela, se ela continuar perdendo calor para aquela porção original de gelo. Então, mais massa da água, calor específico do gelo, ela está congelada agora, 0,5, temperatura final T, que eu estou assumindo que é não positiva, menos a temperatura inicial, que era 0. E aí eu tenho aquele gelo, porção original, que o que vai acontecer com ele é só uma elevação de temperatura, sem mudança de fase. Então, massa de gelo, calor específico 0,5 do gelo, T final menos T inicial. O T final é T e o T inicial é menos 20. Então, vai ficar mais 20. Vou resolver essa equação para T. Está aqui o resultado. Temperatura menos 20 mg mais 200 Ma sobre mg mais Ma. E a gente faz a mesma análise que a gente fez antes. Se isso aqui for menor ou igual a 0, ou seja, for consistente com a nossa hipótese inicial, então está ok, a gente encontrou a temperatura final. Agora, se isso aqui for maior que 0, então a nossa hipótese inicial está errada. Se você tiver muito gelo, com uma temperatura do gelo muito baixa, inicialmente, você tenta essa hipótese aqui. Agora, se você tiver muita água com uma temperatura muito elevada,
comparado com a temperatura do gelo, aí você pode iniciar por essa hipótese aqui. Se uma das duas der zero, a outra não vai dar zero. Fica para vocês verificar isso. Então não vai ter problema de a hipótese de que todo gelo derrete, a hipótese de que toda água congela sejam verdadeiras ao mesmo tempo. Isso não vai acontecer. Ainda tem alguns tipos de problema. Por exemplo, a gente tem uma porção de água, uma dada temperatura positiva, uma porção de gelo, uma temperatura negativa, e a gente sabe que a temperatura final de equilíbrio vai ser zero. Mas para atingir essa temperatura final de equilíbrio, por exemplo, só uma porção do gelo derreteu, virou água, e eu quero descobrir qual que é essa porção que derreteu, quanto de gelo virou água líquida. Aí o que a gente faz é, você calcula o quanto de calor que a água consegue fornecer o gelo até chegar a 0 graus. Ela chega em 0 graus e continua líquida. E aí você pega esse calor e usa para aquecer o gelo da temperatura negativa até 0 graus e para transformar o gelo em água. Então você vai gastar parte daquele calor para aquecer e vai sobrar um pouco para fundir. Pega esse pouco que sobrou, iguala o calor de transformação do gelo e aí você descobre quanta massa de gelo derreteu, virou água. Bom, para encerrar aqui, vamos ver alguns conceitos importantes que serão úteis até o final dessa parte termodinâmica. Então, um conceito importante é o de capacidade térmica. Vamos pensar agora só no calor sensível. Então, não tem mudança de fase. Q igual a massa do corpo, calor específico, ΔT. Capacidade térmica é definida simplesmente como esse produto aqui, M vezes C. Vamos usar um C maiúsculo para capacidade térmica. MC. E a unidade dela é unidade de massa vezes unidade de calor específico, ou unidade de calor sobre unidade de temperatura. Se eu tiver no sistema internacional, Joule por Kelvin. Ou também o usual é caloria por graus Celsius. O significado da capacidade térmica. Notem que um corpo com uma capacidade térmica muito alta, vamos escrever assim, Q igual a C ΔT. Aí eu forneço uma certa quantidade de calor para esse corpo. Se o C é grande, o ΔT vai ser pequeno. Se eu fornecer a mesma quantidade de calor para um corpo com capacidade térmica pequena, o ΔT vai ser grande. Então, quanto maior a capacidade térmica, mais difícil é de alterar a temperatura desse corpo, através do fornecimento de calor ou troca de calor. Então, em particular, tem um corpo interessante, que é o corpo com capacidade térmica infinita. Então, se C tende a infinito, a gente diz que esse corpo é um reservatório térmico. Ou seja, eu tiro o calor dele, eu forneço o calor dele, qualquer quantia finita, pode ser muito grande, inclusive, e a temperatura dele não muda. Se esse C aqui vai para infinito, eu posso tirar 1 milhão de joules ou fornecer 10 trilhões de joules, e o ΔT não vai mudar. Então, isso é a característica de um reservatório térmico. Na prática, quem são os reservatórios térmicos que a gente tem aqui? A atmosfera é um bom reservatório térmico, o oceano é um bom reservatório térmico. Se eu ligar o meu ar-condicionado aqui e abrir a janela, eu não vou conseguir mudar a temperatura lá de fora, da atmosfera. Por quê? Porque ela tem uma capacidade térmica muito grande. Lembra que capacidade térmica é massa vezes calor específico. Então, se eu pegar um corpo, uma massa muito grande, eu posso considerar esse corpo como sendo um reservatório térmico. Então é isso, pessoal. Vamos encerrar esse vídeo aqui e no próximo eu comento sobre condução de calor.
Então, até lá!